Enquanto isso, amados, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao verso 12. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 8 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos. Deus, a tua palavra está aberta. Ó Deus, meu desejo é que o Senhor fale profundamente aos corações dos nossos irmãos e ao meu coração. Que eu venha ser boca do Senhor aqui nessa noite. Que o Senhor, Deus, venha nos quebrantar para receber a tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Louvado seja o teu nome, por nós termos acesso à tua palavra escrita. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quantos de vocês aqui já ouviram falar na oração Inicie-me hoje? Aquela oração que você faz, 3 minutos depois Deus te responde. Eu creio que muitos de vocês já experimentaram alguns milagres como esse. Você entra para o seu quarto para ajoelhar e logo em seguida você tem a resposta. Eu costumo falar de oração instantânea, oração Inicie-me hoje. Pois bem, durante esses 4 anos e meio, 5 anos de seminário, Deus ele me abençoou muito. E usou muitos irmãos que foram chamados para me abençoar. Eu poderia fazer um resumo de tudo aqui, mas eu quero focar em 2 episódios que aconteceu comigo. Primeiro, alguns tempo atrás, passando muitas dificuldades no seminário, as pessoas falam, o seminarista chora demais. Não é, meus irmãos, é porque você tem que comprar livros, ir para Goiânia, voltar para Goiânia, família e material, gasta muito alto. Embora a igreja ajude, por Presbitério ajude. E a gente estava naquelas semanas assim, perrengue, aquela que parece que a tempestade nunca vai passar. E você fala, Deus, o que eu vou fazer? Você olha para um lado, não vê solução, olha para o outro, não vê solução. E o que resta é você entrar no seu quarto, ajoelhar, que é o certo a fazer, e clamar a Deus. Pois bem, assim eu fiz. Entrei para dentro do meu quarto, a Cleia também começou a orar junto comigo, pedindo a Deus que Ele nos desse uma resposta. Só que nós não sabíamos, irmãos, que a resposta seria tão rápida. Entramos, ajoelhamos. Quando eu sentei na cama, chegou uma mensagem no meu celular da pessoa que eu menos esperava. E detalhe, ninguém conhecia o que eu estava passando, o que eu e a Cleia estávamos passando naquele dia. Ninguém. Nem o pastor, ninguém da igreja. Era algo que nós dois e só Deus sabia. E nós pedimos para Deus e Deus nos atendeu. Chega a mensagem, pastor, eu estava orando agora há pouco e Deus me incomodou para eu entrar em contato com o Senhor e quero te ofertar. Irmãos, eu falei assim, Deus, eu estava só esperando eu orar, né? Pedir. E essa irmã conversou comigo, disse que a gente não tem muita intimidade. Ela falou que sempre estava orando por mim, orando pelo meu ministério, mas que Deus tinha incomodado
ela a ofertar na minha vida. Eu estou contando isso, não é sensacionalismo, e nem para dizer sobre a teologia da prosperidade, mas para contar o cuidado de Deus e como as pessoas podem ser chamadas para abençoar outras pessoas. Eu recebi muitas bênçãos. E essa irmã, ela pediu: pastor, passa a chave do seu Pix. Eu ainda relutei ainda, falei: irmã, não precisa e tal. Ela de tanto insistir, ela: não, Deus pediu para que eu fizesse isso. E eu passei a chave do Pix para ela. Quando eu olho na conta bancária, falei para ela: irmã, você cometeu um erro aqui. Esse valor está errado. Ela: não, pastor, é isso mesmo. Eu ia doar até menos, só que ofertar na vida do senhor até menos, só que eu senti um incômodo. E eu coloquei um pouquinho a mais para abençoá-los. Não sei qual é a necessidade de vocês. Moral da história: o valor que ela ofertou foi exatamente o que a gente pediu para Deus. Exatamente o que ia suprir todas as nossas necessidades. Naquele dia, naquela semana de perrengue que nós estávamos passando. Então, eu olho com os olhos da fé e compreendo que aquela irmã foi chamada por Deus para me abençoar a minha família. Irmãos, não importa o valor. O foco aqui não é no valor e nem na oferta. É na importância dela se preocupar, que seja comigo ou com qualquer outro irmão. Então, Deus, Ele nos chama para sermos abençoadores. E o outro testemunho que eu quero contar, dentro ainda desse texto, não sei quantos irmãos aqui se lembram, tinha um Peugeot. Peugeot só tem duas alegrias: é quando você compra e quando você vende. Eu tinha um Peugeot, esse Peugeot me deu trabalho demais, me deu um prejuízo muito grande. Eu me lembro que a última vez que eu dirigi ele, eu estava indo para o rumo do Recanto do Sol, lá para o Pirineus. Na volta, ele parou no meio do viaduto do Recanto do Sol, imagina só. No meio. Eu e a Cleia olhamos assim um para o outro, já com muita tristeza. Vamos empurrar o carro para tirar daqui. E vamos empurrar esse Peugeot. Empurrando. Chegamos perto da União Evangélica ali, empurrando o carro. Para um homem, desceu do carro dele, parou todo o trânsito para a gente descer e chegar pelo menos até o Manachop. Irmãos, a atitude daquele homem de parar todo o trânsito, descer com muita paciência, ele não tinha obrigação nenhuma disso. Só que naquele momento ele foi chamado para me abençoar a minha família. Estava passando por uma situação muito delicada. E depois disso nós tomamos a atitude de vender o Peugeot e dar um fim nele. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque Pedro, ele tem falado dentro desse texto justamente sobre isso, sobre sermos chamados para abençoar outras pessoas. Pedro, até aqui, ele tem falado aos cristãos em vários relacionamentos. Na verdade, quando ele começa no capítulo 2, versículo 13, ele descreve sobre o relacionamento cristão com as autoridades civis. No capítulo 2, verso 18, ele escreve sobre escravos se relacionando com seus senhores, nos dias de hoje, empregados e funcionários. No capítulo 3, verso 1 até o verso 7, Pedro escreve sobre a maneira que as esposas devem se relacionar com seus maridos. E no versículo 7, Pedro escreve aqui sobre a maneira que os maridos devem se relacionar com suas esposas. Agora, a partir do versículo 8, Pedro vai dar instrução sobre relacionamentos individuais entre duas pessoas para relacionamentos corporativos de todos os cristãos com todas as pessoas. O que ele fala hoje se aplica de forma imediata a todo cristão neste ambiente que está aqui dentro do culto. Irmãos, prestem atenção para o que cada cristão é chamado a fazer. Agora, lembremos aqui que Pedro é o autor dessa carta. E quando nós olhamos para Pedro escrevendo essa carta, há um sentimento incrível dentro de nós.
Porque Pedro mudou de quem ele era nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para quem ele é agora. Digo nos evangelhos porque Pedro era homem rude, um pescador autoconfiante e arrogante. E ele parece se dirigir grosseiramente aos demais discípulos. E quando os caras maus vêm para prender Jesus no jardim, o que Pedro faz? Ele pega a espada, a intenção não sei se era acertar a cabeça do soldado, mas ele arranca uma orelha. Ele corta a orelha de um daqueles soldados. Se essa fosse a intenção de realmente arrancar a orelha, eu tenho a impressão que Pedro era muito bom de espada. Mas, o que quero dizer é que Pedro ele está bem diferente aqui dentro dessa carta. Quando olhamos para o verso 9, não retribua o mal com o mal, não devolva insultos. Olha, quem está falando é Pedro. Sendo insultado, não faça isso, pelo contrário, abençoe, porque você é chamado para abençoar. Quero dizer isso definitivamente, porque Pedro, ele tem uma mudança dentro do seu coração. Pedro está tão diferente, ele mudou. Mas o que transformou a vida de Pedro, irmãos? O poder do Evangelho. O poder do Evangelho transforma a vida de Pedro. Eu estou dizendo isso a você aqui nessa noite, porque o Evangelho ele pode mudar a sua vida aqui nessa noite. O Evangelho pode te transformar. Pode te impedir de ser uma pessoa mesquinha e te tornar uma pessoa generosa. O Evangelho pode transformar a sua amargura em perdão. Ele pode transformar o ódio em amor. Ele pode transformar a culpa em liberdade. Ele pode te levar do inferno ao céu. Que diferença então o Evangelho faz? Como cristãos, Pedro diz que somos chamados a abençoar outros. E é este tema que quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Chamados para abençoar outros. Assim Pedro está falando agora aos cristãos na igreja. Todo mundo que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Quero compartilhar 3 pontos principais aqui dentro dessa passagem. Anote o primeiro ponto. Se encontra no versículo 8. E dentro do versículo 8 existem 5 comportamentos que o cristão deve ter. Observe. O verso 8 é escrito para todo mundo neste ambiente aqui, para toda a igreja. Na verdade, John Piper, ele usa esse texto para dar suporte para a chamada bíblica para os pequenos grupos. Todo cristão deve fazer parte de um grande grupo ou fazer parte de um pequeno grupo. E conforme você olha ao redor para as pessoas sentadas próximas a você, ou na sua frente, ou atrás, ou na galeria, conforme você olha ao redor, dentro do seu pequeno grupo, Pedro está dizendo no versículo 8, finalmente, sede todos de igual ânimo. Vamos detalhar isso primeiro. Sede todos de igual ânimo. E o que isso significa? Isso significa que todos temos que ser exatamente iguais, sem variação em pensamentos ou talentos? Não. Isso não quer que nós precisamos ser exatamente iguais em pensamentos, em talentos e comportamentos. Mas a palavra aqui, ela traz a ideia de harmonia. Irmãos, todos temos os mesmos pensamentos e atitudes sobre coisas nas quais nós acreditamos. Só que nós somos todos diferentes. Pensamos de uma maneira como cristão de trazer harmonia dentro da nossa comunidade. Observamos o nosso conjunto de música aqui, Louvor, Banda Upassu, modéstia à parte, irmãos, tem feito um excelente trabalho, tem tocado em várias igrejas, em vários congressos e abençoado a vida de muitas pessoas. E quando a gente olha para a nossa equipe de música, nós observamos que existe uma harmonia muito grande entre eles. A bateria faz sua parte, a guitarra faz sua parte,
o teclado faz sua parte, os instrumentos de corda fazem sua parte, o vocalista faz a sua parte, e o resultado que nós temos dentro disso é a harmonia. No versículo 8, Pedro diz: sejam todos de igual ânimo, trabalhando juntos em harmonia. Nenhum de nós é igual, graças a Deus por isso. Aleluia. Viemos de diferentes formações e localidades. E temos uma diferente bagagem uns para com os outros. Nós podemos continuar tocando a nossa igreja em perfeita harmonia. Porque se estamos todos de acordo com o coral da igreja, que canta aqui na igreja, e de acordo com a sã doutrina, que é essencial para a comunidade da igreja, nós vamos abençoar irmãos. Nós vamos abençoar irmãs próximos a você. Seja no seu pequeno grupo, seja dentro do grupo corporativo, que é a nossa comunidade de fé. Quando você mostra um apreço e singularidade para cada indivíduo, nós buscamos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Seja de um mesmo ânimo ou de um mesmo sentimento. Certa vez, uma senhora em uma igreja chamada Shirley fez um grande esforço de abençoar o seu pastor. Shirley lhe deu um livro, e o título desse livro era Encorajando Seu Pastor. Ela havia comprado esse livro para encorajar o pastor. O que ela não sabia é que aquele livro não era para ser lido pelo pastor, mas sim pelos irmãos da igreja, para que os membros da igreja compreendessem as diversas maneiras de abençoar o pastor e abençoar a comunidade de fé. E mais tarde, folheando o livro, o pastor pensou: isso seria muito bom se realmente nós fizéssemos assim. Como é bom essa ideia. Vamos tentar fazer. Que bênção seria isso. Porém, o pastor não disse nada a Shirley. Ele não disse nada sobre o livro que ela havia lhe dado. O fato é que ela queria encorajar a dar ao livro ao pastor. Ela demonstrou que estava pensando nos outros e queria usar seus dons e talentos únicos de forma harmoniosa para abençoar a igreja. Nós precisamos tomar um cuidado para não confundir isso com bênçãos materiais. Existe um abençoar muito além que esse texto nos mostra. Nós vamos, no decorrer do texto, começar a compreender isso. No versículo 8, novamente, a próxima coisa que ele diz é: sejam compadecidos. Esse é um comportamento que nós precisamos ter. É a palavra onde temos em sua raiz a tradução de simpático. Nós mostramos simpatia por outros irmãos em nossa igreja. Nós somos compassivos ou temos compaixão pelas pessoas do pequeno grupo e do nosso grande grupo. Nós compartilhamos nos maus e bons momentos. Abram comigo, Romanos capítulo 12, verso 15. Romanos capítulo 12, versículo 15. Olha o que diz esse texto. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Você pode repetir comigo? Alegrai-vos. Amém. Assim, irmãos, você abençoa seu companheiro, irmão ou irmã. Quando você se alegra nos bons momentos com eles, quando eles são promovidos, quando tem bons momentos nas férias, quando estão com boa saúde. Você não precisa ter ciúmes.
Você se alegra com eles em bons momentos. E quando os nossos irmãos têm maus momentos, nós nunca podemos dizer, bem, estou feliz que isso não esteja acontecendo comigo. Não podemos dizer isso, irmãos. Você precisa chorar com aqueles que choram em diversos momentos de angústia e sofrimento que têm passado. Nós precisamos caminhar com as pessoas enlutadas. Precisamos começar a caminhar com as pessoas que têm passado suas dificuldades e suas lutas. Quantas pessoas enfermas em nossa igreja. Nós precisamos chorar com os que choram. Você abençoa os outros na medida que consegue ouvir suas mais íntimas lutas e senta ao lado delas e chora quando elas choram. É por isso que tantos cristãos nesta igreja amam seu pequeno grupo. Esse grande grupo aqui é importante para ouvir a palavra de Deus, proclamar o evangelho, cantar hinos de louvor ao Senhor. Mas é no pequeno grupo que você tem a oportunidade de compartilhar vitórias e derrotas. E tem o privilégio especial de ser compassivo um com o outro. Eu posso dar um testemunho do nosso pequeno grupo. Tem aproximadamente 7 anos aquele pequeno grupo nosso. 7 anos nós temos um pequeno grupo. Irmãos, nosso pequeno grupo tem aproximadamente umas 40 pessoas. Nessa média. Já esteve maior. 7 anos caminhando juntos. E falo para vocês, se abríssemos espaço para contarmos o quanto nós fomos abençoados com o nosso pequeno grupo. Se eu desse oportunidade para o Júnior, para a Rose, para o Roskilde, para a Clésia, para o Zé Roberto e para a Maria Helena, para o Henrique e para a Patrícia, eu tenho certeza, e tantos outros que estão no nosso pequeno grupo, tenho certeza dos testemunhos de unidade, de ajudar uns aos outros em momentos de vitória e de derrotas. Se você não tem um pequeno grupo, eu te encorajo a buscar um pequeno grupo. É bênção na sua vida. A próxima frase, no versículo 8, é fraternalmente amigos. Aqui seria melhor traduzido por amem como irmãos que vocês todos são. Aqui está se referindo ao amor de todos os cristãos uns pelos outros. Amem como os irmãos e irmãs que todos vocês são. Vocês são de uma família de irmãos e irmãs. E assim como vocês têm amor por sua família de sangue, ame os irmãos e a irmã e as irmãs de sua família na igreja. Perceba que é como se existisse um crédito aqui, que você dá aos seus irmãos e irmãs em sua família sanguínea. Um deles te faz algo de mal, algo que te desagrada. Só que você dá um crédito para ele, porque ele está inserido na sua família. Você diz, esse é meu irmão. E assim que é a minha irmã, mas mesmo assim eu ainda os amo. Esse é o mesmo tipo de graça que você estende a seu irmão ou irmã cristão dentro da igreja. Mostre amor, dando-lhes crédito. Em outras palavras, mostre amor, dando perdão, concedendo perdão. Tudo bem, eles são legais, se comportam mal, mas eu preciso exortá-lo em amor. Eu preciso mostrar a graça de Cristo na vida dele. No versículo 8 ainda, tem mais um comportamento do cristão no versículo 8, que é seja misericordioso. Em outras palavras, tenha compaixão, seja atencioso. A palavra aqui deriva de uma palavra estranha no original grego, que é uma palavra que faz referência aos órgãos internos, literalmente. A versão que chega mais próximo dessa palavra é a João Ferreira de Almeida corrigida, revisada e fiel. É a versão em português que chega mais perto do original. E a palavra grega aqui é esplanquinoi,
que às vezes pode ser chamada de ter entranhas, vir das entranhas, lá de dentro dos nossos órgãos. Ter coragem. E de outra palavra também, que deriva, é força intestinal, força moral. Veja que Pedro, ele usa essa expressão aqui, porque transmite a ideia de sentir por alguém com todo o seu interior. É isso que ele quer dizer quando ele fala, seja misericordioso. Sinta para o seu irmão e irmã com toda a força de suas entranhas. Aqui está como isso funciona. Um irmão ou irmã na igreja compartilha sobre uma recente dificuldade ou luta. Talvez ele compartilhe a respeito de um membro da família que está perdendo a sua fé. Você se senta próximo a essa pessoa e você imagina como seria estar no lugar desse irmão. Nós precisamos olhar para as pessoas e sentir por elas. E sentir por elas aquilo que elas sentem. Nós precisamos nos colocar no lugar de outras pessoas. Nós precisamos sentir a dor, sentir a luta. Precisamos sentir as dificuldades uns dos outros. E é isso, é o que significa ser misericordioso aqui. Faça isso hoje. Seja bênção na vida de outras pessoas. E o último comportamento no versículo 8 aqui é a palavra humilde. Tem um significado também de seja cortês, seja amável. A maioria das traduções trazem a palavra humilde, como é o caso aqui da Bíblia em português, seja humilde. Ambos os comportamentos são importantes. Ser cortês, ter humildade, é o que os cristãos fazem quando são chamados a abençoar outras pessoas. A própria palavra, outros aqui, traz a ideia de cortesia e humildade da nossa parte. Então nós precisamos ter humildade para abençoar outras pessoas. Então Pedro ensina aqui que precisamos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto se encontra no versículo 9. Abençoe aquele que se opõe a você. Esse é o nosso segundo ponto. Abençoe aquele que se opõe a você. Pedro agora, ele se volta àqueles que presumivelmente estão fora da igreja, não crentes. Ele diz duas coisas aqui no verso 9. Não retribua o mal com mal, injúria por injúria. Isso significa que quando alguém fala mal de você ou te trata de forma ímpia, você não deve buscar vingança. Vamos abrir em Romanos novamente, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, é que retribuirei, diz o Senhor. Em outra tradução, está traduzido assim: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu conheci um rapaz, eu trabalhei com esse rapaz, e ele era muito sanguíneo. Ele costumava dizer às pessoas: eu não costumo ficar bravo, mas eu gosto de dar o troco. Mexeu comigo, é papum. A resposta está aqui. Ele falava esse dito popular, só que até ele dizer isso não tinha problema nenhum. O grande problema é porque ele dizia ser um cristão professo.
Como que nós, sendo um cristão professo, a gente busca a nossa própria vingança? Lembra do que Pedro disse no final do capítulo 2? Se a gente voltar um pouquinho aqui, no versículo 23, 1 Pedro 2, 23. Olha, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, quando Cristo foi maltratado, ele entregou toda a situação ao Pai Celestial, o Supremo Juiz, que sempre fez a coisa certa. Agora vamos lá para o Antigo Testamento, vamos caminhar um pouquinho aqui. Salmo 99, versículo 4. Salmo 99, versículo 4. Olha o que diz no Salmo 99, versículo 4. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Portanto, Deus é a justiça e nenhuma lei está acima dele. Há uma lei em Deus que é a essência de sua santidade. E a justiça de Deus faz parte da sua santidade. O Antigo Testamento revela que Israel ansiava pela justiça e retidão de Deus para os indivíduos e para o inimigo do seu povo. O povo de Israel, eles foram consolados pelo fato que o governo de Deus estabeleceria a justiça sobre toda a terra. Portanto, a justiça de Deus nos dá segurança e nos direciona para vivermos uma vida de justiça e conforme as leis de Deus. E nós precisamos observar o caráter e retidão de Deus para que nós não cometamos, não viermos a cometer a nossa própria vingança, porque a vingança pertence a Deus. Na verdade, Pedro diz, quando as pessoas falarem mal de você, ao invés de você retribuir o mal com o mal, o versículo 9 vai dizer que nós precisamos abençoá-lo. Você precisa abençoar as pessoas que falam mal de você. A propósito, Pedro aqui continua, porque para isso fostes chamados a abençoar outros, até aqueles que estão contra você. Daquela sensação de impunidade, né? Mas porque quando a gente não busca confiar na justiça de Deus, a vontade é de nós mesmos agirmos com nossas próprias mãos. Mas lembre-se que Pedro estava lá como um jovem discípulo, quando Jesus falou essas palavras no Sermão do Monte. Não precisa abrir. Em Mateus 5, 43, 44 e 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. É muito parecido com as palavras que Pedro está dizendo aqui. Não retribua o mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendize, porque foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para abençoar outros. Como você abençoa aqueles que estão contra você? Como que você abençoa seu inimigo? Jesus diz em Mateus 5, amando-os, fazendo bem àqueles que te odeiam e orando por aqueles que te usam e te perseguem. Irmãos, é simples, é desse jeito. Alguém te trata de forma errada, ame-o, faça o bem. Ore por essa pessoa, peça graça sobre a vida daquela pessoa.
Provérbios, capítulo 19, versículo 11, diz que a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Alguém te tratou mal, a coisa mais parecida com Cristo que você pode fazer é passar por cima disso, é você ignorar, é perdoar. Deus diz que é para a sua glória. Deus diz que é para você abençoar o seu inimigo, você orar por ele. Veja, a razão pela qual você pode passar por cima de uma ofensa e a razão de você poder perdoar qualquer um de qualquer coisa por causa do que Deus fez por você em Cristo. Abram comigo Efésios 4, versículo 32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Precisamos fazer uma pequena observação aqui, fazer uma aplicação para a nossa vida. É muito útil o que ela diz aqui. No reino de Deus, vingança é um comportamento inaceitável. Insultar as pessoas é inaceitável. Não importar com as pessoas sendo cristãos convertidos é inaceitável. Nós precisamos passar por cima, perdoando e cicatrizando as feridas. Ao invés de nós reagirmos com raiva das pessoas, nós precisamos orar por elas. Agora veja isso. Existe um princípio supernatural operando aqui no versículo 9. Olha novamente a última parte do versículo, quando Pedro diz: abençoe os outros. Porque para isto foste chamados, para herdardes uma bênção. Eis um princípio: aqueles que abençoam os outros receberão uma bênção de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Terceiro ponto, encontramos do versículo 10 ao versículo 12. Terceiro ponto é: abençoe os outros e Deus te abençoará. Nos versos seguintes, Pedro explica como o princípio aqui funciona. E o que Pedro faz é citar a Escritura. Ele está citando o Salmo 34. A propósito, vocês conhecem a Escritura? Vocês têm praticado a leitura diária, lendo as Escrituras? É o que Pedro está dizendo aqui. Ele diz: existe um princípio operando. Quando abençoamos os outros, Deus nos abençoa. É como se ele estivesse dizendo: deixe-me mostrar isso dentro das Escrituras Sagradas. Então ele cita o Salmo 34. Os versículos 10 e 12 aqui são retirados do Salmo 34. Duas formas principais de Deus abençoar o seu povo e a forma como nós podemos abençoar outras pessoas. Do versículo 10 ao versículo 11, Deus, ele te dá a paz. E essa paz vem dele. Pois quem amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga. Pedro está mostrando
que quando eu e você somos comprometidos a viver o nosso chamado de abençoar outras pessoas, Deus nos recompensa com paz e contentamento. Olhe novamente o versículo 10. Pois quem amar a vida e ver os dias bons. Pedro tinha acabado de dizer que somos chamados a abençoar outros. E se fizermos isso, herdaremos uma bênção. E a bênção começa como amar a vida e ver os dias bons. Nós vamos olhar a vida com amor e vamos enxergar os nossos dias como uns dias bons. Isso fala sobre o contentamento de vida. Contentamento na vida que Deus tem nos dado, independente das circunstâncias externas que estivermos enfrentando. Ele nos dá a paz dele. E justamente o que Pedro está falando aqui é muito parecido com o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz sobre ter a paz de Deus, transcende todo entendimento. Versículo 7, uma paz que leva ao contentamento. Ainda no versículo 11 de Filipenses 4, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando você vive seu chamado, irmãos, para abençoar outras pessoas, aqueles à sua volta, aqueles que são contra vocês, Deus te recompensa com bênção de simplesmente amar a vida e ver os seus dias melhores. Você está contente com a vida que Deus tem te dado? A segunda parte do versículo 10 diz: refreia sua língua do mal e seus lábios não falam engano. O lembrete aqui não é pagar o mal com mal ou injúria por injúria, como diz o versículo 9. Mas nós precisamos nos apartar do mal e fazer o bem. Nós precisamos buscar a paz e seguir. Então, existe esse funcionamento aqui, esse princípio do funcionamento. Abençoe os outros e Deus vai abençoar você. Como assim? Ele te dará a paz dele. Mas observe que isso não acontece automaticamente. Quando você escolhe abençoar outras pessoas, você está escolhendo dar as costas para o mal. E escolhe fazer o bem. Você busca a paz e persegue, e Deus te abençoa com ela. Pedro também havia ouvido Jesus dizer no Sermão do Monte: benditos são os que buscam a paz, Mateus 5:9. Paz não é algo que simplesmente acontece, você tem que fazer acontecer. Paz não é meramente a ausência de conflito. Paz é algo pelo qual você trabalha, pelo qual você busca. Você persegue a paz. E quando você busca a paz e persegue a paz, você recebe a paz. E dessa forma você trabalha para abençoar outras pessoas. Aqueles em sua volta, aqueles que estão contra você. E você busca a paz e recebe a paz. Dessa forma existe esse princípio em funcionamento. Abençoe os outros e Deus te abençoa. Ele te dá a paz dele. E em segundo lugar, ele ouve as suas orações, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal ou males. Irmãos, isso é poderoso demais. Pedro está dizendo o que aqui? Se você se comprometer a abençoar aqueles em sua volta e aqueles que são seus inimigos, Deus vai abençoar ouvindo as suas orações. Por outro lado, se você viver da forma que fazia antes de ser um cristão, e se você disser, não vou abençoar os outros, não espere também que Deus ouça as suas orações. Por quê? Porque você está vivendo como um descrente. E a última parte do versículo diz, o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Como queremos ser abençoados por Deus? Como que nós queremos ter as bênçãos de Deus e que as nossas orações sejam ouvidas, se eu não estou disposto a perdoar o meu inimigo e abençoar os meus irmãos?
Caminhando para o final. Abram comigo em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso aqui é muito parecido, se a gente voltar um pouquinho, com o versículo 7 de 1 Pedro 3. Pedro diz aqui: igualmente vós, maridos, coabitai com suas esposas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus cordeiros da graça de vida, de forma que, para que não sejam impedidas as vossas orações. Qual a implicação disso, pastor? Se você não for o marido que deveria ser, não espere que Deus também vá ouvir suas orações. Casamento é coisa séria. Ser marido é coisa muito séria. Mais sério ainda é cuidar das nossas esposas como Cristo cuidou da igreja. E quando a gente não faz assim, as nossas orações não são ouvidas. Uma das razões que muitos maridos enfrentam lutas em seus casamentos é porque eles não estão sendo os maridos que deveriam ser. Ontem, na conferência de adolescentes pela MPC, eu falei isso e volto a repetir aqui. Falei para os meninos e para as meninas, e vou falar também para aqueles que querem casar, que estão pensando em casar ou pensando em namorar. Aprendam a escolher um marido certo que vem de Deus para a sua vida. Não aceita qualquer coisa, meninas. Não aceitam um marido que vai te fazer sofrer. Um marido que não vai compartilhar disso aqui com você. Fuja. Esse lado. Lembra daquela música funk gospel? Chuta que é laço. Faça isso. E meninos do mesmo jeito. Não enfrenta um namoro missionário. Não se apaixone pela primeira coisa que aparecer em sua frente, a não ser que você tenha certeza que ela vai compartilhar disso aqui com você. E volto a repetir. Chuta que é laço. No versículo 12, Pedro diz: não espere que Deus ouça suas orações se você não estiver comprometido em abençoar os outros. Abençoando aqueles à sua volta e aqueles que estão contra você. Abençoe os outros e Deus te abençoa. Irmãos, isso aqui não é teologia da prosperidade. Por favor, não me entenda errado. Pelo contrário, isso aqui é teologia bíblica, sã doutrina. Não pense nisso, por favor. Abençoe os outros, Deus te abençoa. Não é retirando o seu sofrimento. 1 Pedro 2,19 ensina que você pode sofrer injustamente. Mas em 1 Pedro 5,10 diz: contudo, Deus vai te fortalecer no seu sofrimento. Abençoe os outros, Deus te abençoa. Não com coisas materiais, uma nova casa, um novo carro, muito dinheiro. Não. As bênçãos do Novo Testamento são primeiramente espirituais e não materiais. Por quê? Porque isso é que o mais importa, são as bênçãos espirituais. Isso é o tipo de verdade mais fácil de se afirmar no leito de morte de alguém que talvez esteja passando por um momento assim. Pergunte a alguém que está morrendo. Pergunte a alguém que tenha muito dinheiro, que está no leito de morte. O que mais importa para ele, o que é mais valioso para ele. É o dinheiro que ele tinha.
Eram as ações da Ibovespa, eram as coisas mundanas de sucesso que ele tinha, ou a paz com Deus e a segurança que Deus ouve as suas orações. Paz com Deus e a segurança de que Ele ouve as nossas orações. Isso é o que mais importa para nós. E assim devemos caminhar, sendo chamados para abençoar outras pessoas. Para concluir, irmãos, somos lembrados de que a maneira que podemos perdoar qualquer um, ou por qualquer coisa, é devido ao que Deus fez por nós em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O poder salvador do Evangelho, ele nos capacita a perdoar outras pessoas. O poder salvador do Evangelho nos capacita a passar por cima das ofensas. O poder salvador do Evangelho nos capacita a cantar diversos hinos, como cantamos aqui junto com os nossos adolescentes, como igreja. Nós precisamos ser uma bênção, e precisamos pedir para Deus e cantar para Deus que Ele nos faça uma bênção. Precisamos pedir para Deus que a luz de Jesus brilhe em nossas vidas. Precisamos orar e pedir para Deus uma bênção para alguém hoje que tanto deve estar precisando. Irmãos, fechando toda essa conclusão, Deus te perdoou em Cristo. Volte-se a Ele nesta noite e receba a salvação que Ele te oferece através de Cristo, nosso Senhor Jesus. Quero trazer 4 breves aplicações para nós. A primeira delas é: durante essa semana, observe as pessoas em sua volta, esteja as abençoando com uma oração, com uma palavra de conforto, e mostre o verdadeiro amor de Cristo na vida dela. Segunda aplicação: tentem ligar, mandar uma mensagem para alguém. Fale com alguém que você saiba que está precisando de uma ligação sua. Talvez tenha alguém passando por dificuldades, que está ao seu lado, esteja doente, passando uma dificuldade financeira, precisando de uma palavra de conforto, às vezes tentou suicídio. E a sua ligação vai fazer grande diferença na vida dessa pessoa. Terceira aplicação e penúltima: se comprometa. Isso aqui eu tenho que dar uma ênfase. Se comprometa com um grupo pequeno da nossa igreja. Se você que está nos visitando e quer conhecer mais da nossa igreja, entre no nosso site. Nós temos diversos grupos pequenos. Gente, estar num pequeno grupo faz toda a diferença para a sua vida e para a vida da igreja. Porque é muito bom nós olharmos para a nossa igreja e ver que a nossa igreja tem crescido de forma orgânica, com os pequenos grupos se multiplicando, crescendo em amor mútuo. Quarta e última aplicação: se você estiver em desavença com alguém, busque a paz e reconcilia-se. Abra seu coração. Perdoe assim como Cristo te perdoou. Abençoe essa pessoa. Esteja disposto a ouvir, a pedir perdão e a ser perdoado. Amém.